Vou te passar a palavra, Nishio. Fala pra gente como que foram os bancos primeiro, depois eu quero falar de BBSEG e Porto Seguro. Vai ser super Os legal. bancos você teve resultados, eu diria assim, em linha para positivos, né? No geral, mas eu vou dar uma retrospectiva antes de começar, para falar um pouquinho do que está acontecendo com os bancos, tá? A gente teve a alta da Selic muito forte, né? A média do ano passado foi uns 4%, agora essa média desse ano vai ser uns 13%. E isso tem um impacto nos balanços dos bancos, tá? E acho que o tema principal hoje, com a Selic e a inflação subindo, é a inadimplência, tá? Então, acho que as pessoas estão muito ligadas na inadimplência e para os bancos isso tem sido um tema recorrente, tá? Quando a gente fala com os clientes, tá? Fala com os bancos, os próprios bancos, esse é o tema mais importante hoje do momento. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, olhando para trás e vendo o que aconteceu, na pandemia eles fizeram muita provisão, eles vieram consumindo essa provisão, tá, ao longo do tempo, à medida que a inadimplência foi subindo. A inadimplência não subiu em 2020, não subiu em 2021, tá? Começou a subir no final de 2021 para cá, né? Coloca o mic mais perto da sua boca. Tá. Começou a subir no final do ano passado para cá, e isso tem sido a tônica aí. Eles vinham consumindo muita cobertura, né? Que é o colchão de provisão que eles fizeram lá atrás, tá? Nesse aspecto, a gente prefere bancos que ou estão com pouca inadimplência, uma dinâmica de melhora de rentabilidade, tal, etc., crescimento de lucro, né? Ou bancos que têm a parte de receita muito forte crescendo, tá? E aí, nesse caso, Itaú vem com um crescimento muito forte de 20 e poucos % na receita de receita, enfim, de juros e receitas totais, vamos dizer assim, né? Então, acima do crescimento do crédito. Então, hoje veio com um super resultado aí. Eu acho que é mais fácil de você ter um pouco mais de sossego com as provisões subindo, né? Porque você tem no lado do custo, você tem a provisão subindo, do lado das receitas, as receitas crescem mais do que os custos, né? Você tem uma expansão do bottom line, né? do lucro, que é o que está acontecendo hoje. Então, os bancos estão tendo uma expansão de lucro, alguns deles, né? Então, você tem bancos em diferentes fases desse ciclo, né? Então, o Itaú está vindo com um crescimento de lucro, na nossa visão, entre 15% e 20%. Eles revisaram o guidance para cima hoje, né? Então, isso dá mais ou menos 19% no meio ponto ali, 19% de crescimento de lucro. Tá? O Bradesco está mais ou menos na faixa dos 10%, com o ROI de 18%, o Itaú com o ROI de quase 21%, o Santander com o ROI de 20%, mas sem crescimento de lucro. Esse último tri veio zerado de lucro. Crescimento de lucro é importante porque o pessoal olha muito preço-lucro, né? Então, dinâmica de crescimento é importante para você destravar um valor, ter um triggerzinho ali a mais no ano. Então, está com a dinâmica de lucro um pouco pior. E o BB reporta, se eu não me engano, na quinta-feira. Quarta-feira, eu acho, amanhã. E deve vir com um resultado bom, tá? Também com essa perspectiva de melhora de lucro. Mas, assim, o Banco do Brasil ficou muito tempo parado ali com o ROI baixo. E nos últimos anos veio melhorando e encostou nos pares privados, né? Acho que o último tri rodou com em torno de 18%, 17%, 18%. Então, isso foi uma bela jornada do Banco do Brasil. Posso te fazer uma pergunta? O Banco do Brasil, apesar dele ter toda essa parte, esse risco de interferência política, pela minha visão, me corrija se eu estiver errado, ele tem ele sempre teve um crescimento muito bom de lucro, certo? Não. Não? Não sempre. Não sempre. Calma. Deixa eu fazer minha frase. Tá. Nos últimos anos, ele não vem com um crescimento interessante de lucro? Vem, mas não é só lucro, né? Você tem que olhar, não é só o crescimento de lucro, você tem que olhar a rentabilidade. Ele começou num patamar muito baixo. Ele estava rodando com retorno do seu patrimônio, que é a rentabilidade, em torno de 10%. Mas qual a razão dele ser tão descolado dos outros pares? Em termos de rentabilidade? Cara, fizeram isso é ingerência política, né? Entendi. Lá atrás, não sei se foi isso, a gente não consegue provar, mas tem toda a pinta que teve algumas, vamos dizer assim, algumas medidas estratégicas naquela época que levaram o lucro para baixo. Entendi.
Na minha visão, muito mais na parte de precificação dos produtos. Precificaram muito baixo, aí veio a inadimplência, veio os custos e acabaram levando grande parte do lucro. Principalmente na parte de grandes empresas, e teve muito problema ali na época da Lava Jato, lembra? 2016 sim, ali. Sim. Ele teve muito write-off, enfim, muito prejuízo com algumas grandes empresas. Vocês acham que isso para Banco do Brasil deve mudar ao longo dos próximos anos, ou esse risco volta a ficar à tona, assim? Porque, de fato, é um banco que é bastante descontado, né, frente aos pares privados. Só que aí a minha grande pergunta é, beleza, ele é descontado porque ele tem que sempre ser descontado mesmo, ou é porque realmente é uma oportunidade para você, de fato, montar uma posição? Assim, é difícil falar. Assim, você tem... o Banco do Brasil tem pessoas muito boas lá, assim, tecnicamente muito boas, tá? Então, o que eles tentam fazer é sempre blindar o topo da cadeia ali, com comitês, com políticas, blindar todo a parte de baixo, né, de alguma forma. E eles vêm tentando fazer isso. Eu até participei da última reunião estratégica deles para passar um pouco da visão do analista, né? Fui convidado para ir para lá. E eles tentam fazer isso, realmente. Entendi. Agora, quem elege o presidente, e aí tem ramificações disso, do Banco do Brasil, é o presidente da República. Então, no caso, o Bolsonaro já mudou várias vezes, né, nesse mandato dele, o presidente, e isso tem implicações no C-level, né, no CFO, CEO, enfim, em toda essa parte de alta gerência, você tem algum impacto se você troca o time. Sim, faz sentido. Então, existe, assim, apesar de lá embaixo você estar protegido com comitês, tal, etc., você pode ter algum efeito via esse mecanismo, né? Se fosse para escolher um banco hoje, qual você diria para a gente escolher? O Banco do Brasil está muito barato, mas é aquele negócio, né? Não é para você comprar e agarrar e levar para o resto da vida. Eu acho que vai ter ciclos, vai ter que saber operar o papel. Para uma posição mais de você segurar de longuíssimo prazo, hoje é o Itaú, né? O Itaú, assim, o Itaú por muito tempo ele ficou com pouco crescimento de receita, tá? Pouco crescimento de receita, se uniu lá com o Unibanco, demorou muito para absorver o Unibanco, e aí teve um período ali de alguns anos que ficou sem crescer muito a receita, crescia, mas aí depois parava de crescer, e agora realmente deslanchou, ele está crescendo receita bem esse ano, e é um ano que é importante, porque é um ano de aumento de provisão também, então ele está conseguindo mais que offsetar, né? A receita cresce mais do que os custos em geral. Boa. Top pick para longo prazo Itaú. Mais tático Banco do Brasil, faz sentido. Mais tático Banco do Brasil. O Brasil está barato também. Ele estava negociando a quase 1,1, chegou a bater uma vez preço, valor patrimonial, né? Price to book. E se vocês forem comprar Bradesco, em qualquer uma das duas, né? Itaú ou Bradesco, eu prefiro as ONs, que são bem mais baratas, né? Boa. Inclusive no Itaú tá com descontão e tem o mesmo payout, as duas. O do Bradesco ele tem 5 pontos base a menos, né? Então se um é 40%, outro vai ser 35%. Enfim. Boa, vamos saber. E sobre seguradoras? Seguradoras... Seguro primeiro, vai, porque o resultado foi... A gente tinha um call que iam surfar esse aumento da Selic, porque é na veia para eles, né? Então, as seguradoras têm o resultado operacional e embaixo tem o resultado financeiro, né? Então, eles pegam aquele bolo de dinheiro, ganham ou perdem na subscrição desse risco, né? De segurar itens. Aí tem aqueles custos que vêm de sinistros, né? Batida de carro, hospital, tal, etc., e chega um lucro operacional ali. Então, esse é o operacional das seguradoras. Isso não ia mudar muito, né, em tese. Né? Mudou e a gente vai explicar o porquê. E no financeiro ele pega aquele bom dinheiro e investe aquilo. A maior parte do investimento é em Selic. Então, a gente tinha essa aposta aí que a maior parte das seguradoras ia ter surfar essa onda da Selic. De fato, algumas surfaram, outras não, por conta do operacional, né? Então, Porto Seguro, que era uma empresa que era para estar surfando isso já no primeiro semestre, que no
nossa visão lá atrás, não surfou porque os sinistros ainda vieram fortes. Então, a inflação de autos ainda meio que comeu parte do lucro no primeiro semestre. As novas safras estão vindo melhor, mas não foram suficientes para offsetar, né, para fazer frente a esse aumento de custo. E, além disso, o seguro tem uma coisa engraçada. Toda vez que você tem seguro de... Tenho. Você paga na frente e aí ele vai reconhecendo aquela receita 1/12 por mês, tá? Durante um ano. Então, eles estão crescendo a receita 30%, tá? Mas as vendas, né, que a gente chama de prêmios, crescem a 30%, mas as receitas crescem a 15%. Então, ainda está reconhecendo esse 1/12. Então, eu acho que o segundo semestre das seguradoras vai ser muito melhor. O ano que vem, com certeza, vai começar a melhorar no segundo semestre. Então, inclusive, a Porto Seguro começou antes do resultado, que foi fraco. O pessoal começou a antecipar essa volta e eu acho que essa volta que a gente vai, se você pegar o gráfico aí, você vai ver que tem uma volta muito forte do papel, muito por conta esse ponto de inflexão, vamos dizer assim, que o pessoal está apostando. Fora isso, o resultado financeiro dele foi fraco também no segundo TRI, por conta de ação. Ele tem um pequeno portfólio em ação, mas ele apoiando naquele portfólio, qualquer variação ali também impacta o rendimento da carteira toda. Então, isso fez com que o resultado financeiro dele no segundo TRI também fosse fraco. Então, ele teve o pior dos mundos, que é o operacional fraco e o financeiro fraco. Eu sempre imaginei que nas seguradoras meio que ele ia balancear, né? Você tem um operacional mais fraco pela questão mais econômica, você tem um financeiro melhor por conta da alta da Selic. Mas aí em Porto aconteceu o pior e o pior, né? Foi o quadradinho perde-perde, né? No longo prazo você está certo. No longo prazo, assim, é difícil você manter ganhos econômicos acima da média, né? Então, você sempre vai ter a concorrência corroendo parte do lucro, tal, etc. E o balanço. Então, as empresas estão fazendo muito lucro. Vai um pouquinho para lá. Para cá? Quem sabe faz ao vivo. Se as empresas estão fazendo muito... Se as empresas, em geral, do setor de seguros estão fazendo muito dinheiro na parte financeira, na Selic alta, tal, etc., eles geralmente colocam isso no preço. Eles vão cortar preço porque eles querem ganhar share. Isso é meio que teoria econômica, né? Mas isso acontece também. E seguro alto é muito competitivo. Tanto é que a Porto foi a única independente que sobreviveu a tudo isso, né? Toda essa concorrência dos grandes bancos, porque os grandes bancos vieram com também, né, as empresas de fora e tal. E a Porto foi tão boa que ficou número 1 por muito tempo, ainda é número 1, com 25% de market share. 25 não, acho que é mais, desculpa se eu estiver errado aí, mas é relevante o market share deles. São o número 1, num setor super competitivo, né? E aí o que aconteceu? Se você não pode com eles, junte-se a eles, né? O Itaú comprou 30% da Porto e deu em troca toda a operação de auto residencial para Porto tocar. Né? Então isso foi lá atrás, meio que chancelando aí a qualidade da Porto em termos... E o Bradesco também queria comprar, enfim, na época foi uma corrida para ver quem comprasse. Hoje teve a saída de um executivo da Porto, né? Sim, o Picanço. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? Porque o Picanço estava na frente da parte de seguros, que é a principal área deles, né? E estava sendo cotado para ser o próximo presidente também, CEO, tal, etc. Né? Então, assim, em tese ele seria o sucessor do Roberto Santos, na minha visão, tá? Então, assim, não está decidido isso nada, mas faria parte da sucessão ali dentro. Ele passou por CEO, por CFO, eu conheço desde quando ele era diretor financeiro, né? CFO. Até ser o diretor de seguros, que faltava essa parte operacional para ele ganhar as devidas qualificações para assumir todo o comando. Né? Então eu achei meio ruim. Boa. E sobre o BBSEG? Porque o BBSEG o resultado veio bom, né? Muito forte. O BBSEG a gente tinha essa tese já faz tempo, que o operacional ia voltar, só que por 2 anos não voltou. Você teve a pandemia e depois, em 2020, você teve os sinistros, né? Que sinistros são os custos, né? Ocorridos em caso de sinistro,
2021, desculpa, com as mortes ainda da Covid. Lembra que ele tem vida, né? Seguro vida, e teve muitas mortes. O maior pico de mortes foi em 2021, não foi em 2020. Sim. Né? Isso tudo pegou bastante o BBSEG nesses 2 anos. E se você pegar a correlação entre lucro, crescimento de lucro e desempenho das ações, é muito forte. Entendeu? Então, esse ano ele começou a ter crescimento de lucro, e isso, na nossa visão, foi um catalista importante para a volta das ações. Então, esse ano está performando bem, né? BBSEG. Vocês têm alguma projeção de se melhora payout para o futuro de BBSEG ou não? O BBSEG paga bem já, né? Paga em torno de 80%, né? 80%, 70% de payout. Ele tem uma unidade lá que é a corretora, que só gera caixa, né? O jeito que foi feito ali, o curve-out do Banco do Brasil para a BBSEG, 100% da corretora é da BBSEG. Então gera muito caixa, então ele pode pagar realmente isso aí. Pagava mais, tá? Pagava 90%, a ideia era pagar 95%, mas aí tiveram alguns probleminhas, percalços aí de descolamento na Prev, na Brasil Prev, que ele tem um produto lá que é indexado a IGPM. IGPM você não tem mais papel de IGPM no mercado, né? Então você tem que fazer todo o hedge com IPCA. E toda vez que o IPCA e o IGPM descolam, ele sofre ali. Então ele teve que reter mais capital por um tempo. Entendi. Mas o payout é excelente. Assim, você está falando de dividend yield de hoje na faixa de 8%, né, no próximo ano. Então paga super bem. Boa. Crescente, né? Porque em tese, se tudo der certo, vai ter um crescimento de lucro de 10%, 15% aí no médio prazo. Estão perguntando do resultado de Cielo aqui. Cielo veio bom, né? Cielo, só lembrando, Cielo, ele está vindo das trevas, né? Saiu de lucro trimestral de 1 bi por tri para negativo durante a pandemia, e o tri passado, se eu não me engano, esse tri, né, segundo tri, foi dos 300 milhões. Então, veio numa recuperação, está se recuperando. O mercado de adquirência mudou muito, né? Ficou muito competitivo, só que no meio do caminho quiseram se mexer com crédito. E aí as novas entrantes se estreparam. Então foi a Estônia mais emblemática, né? Apanhou bastante, né? Teve um write-off gigante, aí uma provisão gigante da carteira no ano passado. E aí, outra coisa que aconteceu no setor é que parte da antecipação dos recebíveis, né, que só existe no Brasil, sabe por quê? Porque no Brasil você paga parcelado e os lojistas recebem D+30. Lá fora eles recebem na hora. Então, esse fluxo de dinheiro deu brecha para ter um novo produto, que é a antecipação de recebíveis. É tudo custeado a mercado, né? A Selic. Então, a Selic subindo, esse negócio vai ficando mais caro. E como eles tinham os produtos pré-fixados, que era o D+2, recebem D+2 por MDRX fixo. Quando a Selic começou a subir, eles começaram a tomar para trás ali, e então prejudicou bastante o pessoal que tinha esse produto D+2, tá? Inclusive a Cielo, que tem esse produto, mas a Cielo é bancada pelos bancões, né? Então tem um funding infinito ali dos bancões, e as independentes não têm isso. Então eles sofreram bastante, Pags, enfim, a Stone, as novas entrantes ali se deram mal nessa subida dos juros, né? Boa. Pessoal, temos mais de 100 pessoas vendo e 37 likes. Pô, por favor, deixem o seu like, isso ajuda pra caramba. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre setor financeiro, utilities, varejo, vai mandando aqui, que ao longo do podcast eu vou trazendo também. Queria passar... Mas uma coisa, a gente olhar para frente, certo? Exato. Então, assim, hoje que tá, de certa forma, tem muita coisa já precificada ali. Os bancos estão baratos, né? Estão negociando a múltiplos históricos muito baixos, né? Se Itaú a 8 vezes, lucro esse ano, 7 vezes pro Bradesco ali. Então, estão bem baratos. Banco do Brasil, acho que é 4 vezes. 4,2 estão baratos. Preço livre também estão baratos. Passaram aí por talvez um início aí de fintech concorrendo, mas crédito é mais difícil, foi provado isso nesse ciclo.
Eventualmente, isso pode piorar lá na frente, mas, por enquanto, os bancos ainda têm escala e capital, enfim, e bala na agulha, né, para passar por esse ciclo. Então, Selic mais alta deve beneficiar o ano que vem aos bancos, tá? Nossa visão. Inadimplência, o ciclo deve estar começando a arrefecer agora. A gente viu o Santander já fletando a inadimplência, então isso dá um sinal muito bom para o mercado que os bancos podem estar esse ano vendo a inadimplência fazer o pico para o ano que vem e começar a baixar, tá? Então, acho que é um bom sinal. Acho que, e também os bancos operam muito bem nesse cenário de Selic alta, né? Independente do cenário político, tá? Eu acho que os bancos podem se dar bem o ano que vem. Cielo, acho que está aproveitando o arrefecimento da concorrência e está aumentando o preço. Então, está sendo muito desse aumento aí de lucro, está vindo do aumento de preço. Então, acho que esse ano ele continua muito bem, né? E seguradoras, Selic vai ajudar elas, eventualmente, mesmo com problemas operacionais ali na Porto. A Porto vai ter um segundo semestre melhor que o primeiro e provavelmente o ano que vem vai ser um ano de crescimento de 2 dígitos, então está falando de 20% a 30% para Porto para o ano que vem. Tá. Boa. O Amaro perguntou qual banco ele deve comprar agora, então. Sei que você comentou no começo, mas ele deve ter chegado agora. Você tem assim, são 2 potenciais, eu acho, assim, para agora, Itaú, né, mais por longo prazo, e Banco do Brasil, mas Banco do Brasil você vai ter volatilidade nas eleições, né? Se o candidato de esquerda ganhar, Banco do Brasil não deve andar. Isso meio que é só você olhar o histórico da performance do papel vis-à-vis os mandatos, tá? Se for o candidato atual, eu acho que o papel continua na trajetória de melhora de lucro já está acontecendo, não vai ter mudança de management, então eu acho que a tendência é você ter uma boa performance dos papéis. Boa.